permitido para cada um de nós. Amém? Vou pedir o nosso irmãozinho, assim carinhosamente chamando, né? Nosso irmão Wellington. Ele vai orar nesse momento agradecendo a Deus pela vida do pastor Fabrício e pela nossa vida, né? Que possamos receber as mensagens do coração de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por essa rica oportunidade de estar na tua casa, de poder te louvar, Deus. Muito obrigado pela dádiva da vida, Senhor Deus, que o Senhor nos concede. E nesse momento te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, usa o teu servo, Pai. Coloque, Senhor Deus, poder nas palavras deles, que venha do Espírito Santo, do trono, Senhor Deus, todas as palavras que aqui for proferida, e que possamos abrir o nosso coração para essa palavra gloriosa, e que venha, Senhor Deus, surtir efeito em nossas vidas, porque o evangelho que não há mudança, Senhor Deus, não é o evangelho verdadeiro. Ó Deus, que o Senhor use o teu servo e que continue abençoando, Senhor Deus, o ministério, a família dele, Senhor Deus, e que ele possa cada dia mais ser usado pelo teu poder. É isso que eu te peço, Senhor Jesus, e te agradeço. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia a quem nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um. Vamos nós já, segundo domingo, já de 2022. Eu não sei os irmãos, né? Por mim, Jesus voltava daqui a 10 segundos e estava demorando já. Mas eu já falei aqui que alguns temas às vezes são complexos, e esse, por incrível que pareça, também é. E a gente, quando começa a pensar nisso, a gente percebe que a gente não anda pensando nisso. Eu não sei vocês. Para você ter uma ideia, não precisa me responder, mas alguém acordou hoje, chegou na janela ou saiu para vir para cá, olhou para o céu e falou assim: será que é hoje? Tomara que seja hoje. Porque eu não. Mas não precisa me responder. Pensa aí se a gente não vive como se Jesus fosse voltar. Alguém uma vez falou sobre, quando a gente fala de Atos, que a igreja fazia todo aquele serviço e dava os seus bens e abençoava os outros e vendia. E aí alguém disse assim: mas eles também achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Você, exatamente. Mas a gente não faz isso. Antes de entrar no texto propriamente dito, para algumas pessoas mais próximas, eu já tinha falado sobre o tema. Inclusive o pastor Beto ficou meio cismado. Eu falei assim: eu achei até que ia ligar para o pastor Alex. Eu falei assim: ele é assim mesmo? Tem certeza? Porque vai fazer um pouco de sentido depois que eu te explicar da onde veio, mas sem contar fica meio perdido mesmo. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, quem tem Netflix aí ou vê em rede social deve ter visto, falou-se muito de um filme chamado Não Olhe para Cima. Esse filme fala sobre um grande meteoro que vem, é o velho filme catástrofe americano, vem e vai atingir a Terra e vai extinguir todo o planeta. E aí 2 cientistas estão falando e ninguém dá muita ideia. Estão ligados em outras coisas. Até eles próprios, em algum momento, deixam para lá. O que isso tem a ver? Tem a ver que a volta de Jesus é dessa forma. Eu vou fazer alguns paralelos aqui durante a mensagem e você vai perceber que, talvez, isso sou eu que estou dizendo, talvez esse filme inconscientemente seja a humanidade mostrando aquilo que ela é e o que ela pensa em relação à volta de Jesus. Então, o tema da nossa mensagem hoje é: por que não olhamos para cima? Que, inclusive, em determinado momento do filme, há uma campanha: não olhe para cima. E há uma campanha hoje: não olhe para cima. Quando eu disser aqui,
Por que não olhamos para cima? Por que que eu não olho para cima? Por que que você não olha para cima? Entenda, por que que a gente não aguarda a volta de Jesus como tem que ser? E talvez por que que a gente não está preparado para a volta de Jesus como tem que ser? E se isso agora já não é tão confuso, abre comigo em Mateus 25, de 1 a 13, e você vai olhar aí, se você for bom de Bíblia aí, você já vai falar assim, esse texto não tem nada a ver. Eu falei assim, tem. Dá para a gente trabalhar com ele. Mateus 25, de 1 a 13, é uma das parábolas de Jesus, muito conhecida. Mateus 25, de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, dependendo da sua tradução, sensatas e tolas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque através da tua palavra a gente não fica desavisado. O Senhor nos orienta, nos mostra. Nenhum de nós precisa e pode ser pego de surpresa se nós seguirmos as tuas orientações, aquilo que o Senhor nos ensina. Fala, Pai, aos nossos corações, corrige aquilo que é necessário, exorta. Espírito Santo de Deus, fala a cada coração da maneira que só o Senhor sabe fazer. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Apesar de ser um texto voltado para crente, porque essas virgens aqui eram um simbolismo dos crentes. Lógico que não na época, mas hoje dentro da nossa realidade. Serve de aviso para você que está aqui, ou talvez nos assistindo, que não teve encontro com Jesus ainda. Vai servir de aviso para você também. Nós não olhamos para cima, e a gente vai pensar agora entre o versículo 1 e o 5, porque já não achamos de verdade que ele virá. Apesar do texto de Atos 1, 9 a 11 dizer assim: varões galileus, porque estáis aí olhando para cima, esse mesmo que viste subir, voltará. E eu arrisco dizer que talvez aqui todos nós saibamos pelo menos esse texto, ou a gente já leu, ou agora que eu citei aqui, você lembrou dele. Mas a gente não age como se ele realmente fosse voltar. A gente não levanta, como eu disse aqui, pensando: será hoje? A gente tanto não se preocupa que a gente vê, eu costumo dizer que eu acho o máximo quando alguém marca a data. Eu fico feliz, porque aí eu sei que vai ser antes ou depois. Aquele dia eu sei que está tranquilo. Se até lá não for, no dia não vai ser. A gente não está nem aí. A gente não age isso. Você não anseia, eu não anseio, nós não ansiamos pelo céu. Eu não digo que você não precisa se preocupar com a sua vida aqui, mas e a vida lá? Alguém, o pastor Luiz Antônio Teixeira, nosso querido Lula, uma vez falou para mim aqui no pátio da igreja, falou assim: ser crente é fácil, eu quero ver ser cidadão do céu. Eu falei assim: é por aí mesmo. Novo convertido é bom levar essas de vez em quando, né? A gente vai aprendendo. A gente não se preocupa, porque no fundo a gente já não está acreditando, e por fazer isso a gente se junta
E aqui eu vou citar um texto que nosso irmão Wellington usou na quarta-feira, um trecho dele, em 2 Pedro 3, de 3 a 4. A gente se junta àqueles escarnecedores, mesmo que secretamente, falando assim, ué, cadê? Mas faz tanto tempo que ele já foi, tanto tempo que ele disse que vai voltar e não volta. Mesmo que secretamente. A gente pensa, faz tanto tempo. Você já parou para pensar isso? Faz. Mas aí você vai pegando referências e você chega num texto, aquele conhecido também, que para ele um dia vale como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então fica esperto. Mas a gente acaba se juntando a essas pessoas, pior, dando ouvidos a ela, talvez elas tenham razão. Faz um tempão. Só eu, de convertido, tenho 27 anos. Bota aí, já é muito tempo. A gente não olha para cima porque a gente está preocupado com aqui. Já falei isso algumas vezes em reuniões, em bate-papos. Tem gente que fica assim, pô, mas não volta agora não, Jesus, que eu tenho que casar. Nada pessoal, irmão, olhei para você por acaso. Foi por acaso mesmo. É piada interna do cononismo. A gente quer criar nossos filhos, a gente quer ver eles casarem, a gente quer ter os nossos netos, quem não quer? A gente quer fazer faculdade, a gente quer ter um emprego, a gente quer ter uma casa, a gente quer viajar, a gente quer passear. Só que se Jesus for esperar todo mundo fazer isso, nunca vai acontecer, irmão. Alguém vai ficar pelo caminho. Alguém não vai ver os seus netos. Alguém não vai casar. Alguém não vai ter a sua casa na praia, mesmo que tenha condições para isso. Alguém não vai terminar nem começar a faculdade. Não vai. Mas sabe por que a gente se preocupa com isso? Porque a gente está dando mais valor a isso do que nós temos reservado para nós. Repito, problema nenhum. A gente tem que viver, a gente tem que ter objetivos, a gente tem que ter sonhos. Mas o nosso sonho maior é só aqui. Então a gente não vai olhar para cima. A gente não vai se preocupar com isso. A gente não está preocupado. Eu tenho tanta coisa para fazer. Se Jesus voltar agora, vai atrapalhar, irmão. Vou começar no emprego semana que vem. Acreditem, tem gente que se preocupa com isso. Um pastor lá de Fortaleza, que eu sigo nas redes sociais, uma vez uma pessoa chegou para ele e disse, pastor, você não tem medo da volta de Jesus? Ele falou assim, não, eu tenho pressa. Eu falei assim, eu estou com ele, irmão, eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Mas tem gente que tem medo, a gente não olha para cima porque tem gente, crente, que tem medo. Tem medo da volta de Jesus. Está igual aquele pessoal lá em Êxodo, falou assim, não, Moisés, vai você, nós não queremos chegar perto, não. E assim como aqui, porque eu fiz e agora eu vou começar nesse paralelo que eu fiz, em Hebreus, não, perdão, já foi. Como eu disse, os cientistas chegam e começam a falar, e vão num programa, e falam. Só que no programa que eles vão, dá mais ibope o término de um relacionamento de um suposto casal lá famoso, internet, cantora, youtuber, do que a notícia de que um meteoro vai vir destruir a Terra. O pastor falou aqui do Covid. Dá uma olhada nas suas redes sociais, vê se o assunto hoje é esse. Duvido. Muito menos a volta de Jesus. Porque é mais interessante saber da vida do outro lá. A gente tem site chamado Fuxico Gospel. É um negócio de doido. E os crentes seguem, irmão, porque eles querem saber da vida dos famosos evangélicos. Mas não sabem, não estão preocupados com a volta de Jesus. A gente não olha para cima, porque as preocupações são essas. A gente não olha para cima, que a preocupação com a nossa vida é maior do que a do outro, com o outro. Ontem, tivemos na segunda do Fragoso, na programação da juventude, pastor Douglas falou algo, é Douglas, né? Filho do pastor Paulo. É que eu já ia falar Gonçalves, esse é outro Douglas, ele é Garcia. Está ali, né?
ele, falando sobre a oração de Jesus, ele disse assim, que oração você faria, o que você pediria? Se você pudesse pedir algo para Deus, uma coisa só, e tivesse a certeza de que Ele vai te atender, a gente pediria para nós. Ah, mas eu pediria para acabar o Covid, porque você está com medo do Covid. A gente não se preocupa com o outro. E nenhum de nós provavelmente pediria, Senhor, volta agora. Ah, mas eu peço, se você é um ponto fora da curva, pode ter certeza, na grande maioria. Não estou falando desta igreja, estou falando da igreja. A grande maioria, preocupado com a sua vida, tem tanta coisa, como eu disse aqui. Nem sabedoria acho que a gente pediria, e olha que a gente conhece a história. A gente não olha para cima que nossos projetos são mais importantes do que chegar ao céu. Como eu disse, eu tenho tanta coisa para fazer. Já pensou? Jade vem aí em fevereiro, mas Jesus volta dia 29 de janeiro. Não estou marcando data, só um exemplo. Encontra com ela no céu, irmão. Vai estar lá, os 3 vão estar lá, não tem problema. Mas a gente pensa. Vai dizer, pô, logo agora, mas faltando menos de um mês, não podia ser no início pelo menos, que nem sabia, né? Os nossos projetos. Está ali, Raquel ali, para eu ficar mais tranquilo aqui. A de Lourdes está aí bombando, vai voltar agora, Jesus, mas nós temos tanta coisa. Tantos projetos, tantas coisas para fazer, com o neto agora. E aí? A gente não quer olhar para cima. Porque se a gente começar a olhar para cima, a gente vai ver que isso é uma possibilidade real. A gente não olha para cima porque as redes sociais e suas futilidades não deixam. Procura ver o que você andou vendo ontem. Se tinha alguma coisa a ver com a volta de Jesus. Você anunciou a volta de Jesus com a sua rede social? Ah, você faz isso? Não. Essa semana, como eu estava lendo, inclusive postei ontem. A gente é absorvido por essas redes sociais e também não as utiliza para anunciar. Não se engane, irmão. Se você for ler, e nós tivemos esse privilégio de estudar todo o Sermão do Monte com os adolescentes, os 3 capítulos, encerramos ele, você vai perceber que não falta nada acontecer, a não ser a pregação do Evangelho em toda a nação. Porque guerra e rumores de guerra a gente já tem. Pai contra filho, nora contra sogra, irmão contra irmão, faz tempo. A iniquidade se multiplica. As doenças estão aí. Só falta a gente pregar. Mas se a gente pregar, Jesus vai acabar voltando. E a minha rede social só tem 10 mil pessoas ainda. Eu preciso chegar a 100. Eu preciso chegar a 50. Mais uma curtida naquela foto, naquela postagem que eu coloquei. Eu preciso que aquele famoso que eu sigo lá veja o meu comentário. Em momento nenhum da nossa vida, a volta de Jesus, a realidade que vai acontecer, permeia os nossos pensamentos. A gente não está preocupado com isso. E assim como no filme, tudo que acontece, dentro do filme, não necessariamente você precisa assistir, mas até uma pessoa falou assim, pô, mas o filme é muito ruim. Eu falei assim, não é um mega produção, não. Mas se você for assistir, assista com essa visão. Você vai perceber que é exatamente o que tem acontecido. A diferença é que no filme é um meteoro que não vai acontecer. Por que você está dizendo que não vai acontecer? Porque Apocalipse não me fala de nenhum meteoro destruindo a terra. Mas a volta de Jesus vai. E a gente não quer olhar para cima. Eu não quero me preocupar com isso. É mais legal ficar... Eu já falei aqui, já fez o teste, mas faz hoje. Abre qualquer rede social. Olha a hora. E depois olha a hora que você conseguir sair dela. Só fazendo assim. Fica de olho. Na hora que você vai parar. Já fiz isso. Passam 2, 3, 4 horas.
E às vezes nem nada edificante você está vendo. Nós estamos sendo consumidos por isso. A gente não tem mais tempo para nada, quiçá para a volta de Jesus. As igrejas por aí não pregam. Qual foi a última mensagem, sem ser aqui, porque agora a gente está falando disso, sobre volta de Jesus que você ouviu nos últimos 6 meses? A gente não quer olhar para cima porque isso é um assunto chato. Não é chato, mas às vezes para quem ouve é chato. E como eu disse aqui, eu posso estar frustrando seus projetos, suas preocupações, suas ambições, seus sonhos, sua rede social, porque eu vou ter que me ocupar com isso, porque é uma realidade. Então, não siga o exemplo do que acontece no filme. As pessoas simplesmente não se preocupam. E proporcionalmente, nós somos apenas, como igreja, no geral, 2 ou 3 pessoas que estão falando. Proporcionalmente. E dessas 2, 3 pessoas, talvez 1 ou 2 se encaixem nas pessoas que não estão preocupadas em falar. Agora, prosperidade e outras coisas, você fica à vontade, que todo mundo vai adorar o que você fala. Fala da volta de Jesus para alguém. Experimenta. O grande problema, irmãos, eu queria ler com você o versículo 6 e 7 de Mateus 25. Diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Como eu disse, ele vai voltar. Mateus 24, de 29 a 30, está aí do ladinho, rapidinho para você achar. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E Romanos 14, 11 diz que todo olho verá e todo joelho se dobrará diante dele. No filme, passa-se mais da metade do filme nessa situação. E fala que vai, e o pessoal lá se divertindo. Em certo momento, o chefe desse cientista lá se envolve com uma outra pessoa. Detalhe, ele é casado. Spoiler, irmão. Hoje vai ter spoiler. Se você for assistir depois, fica tranquilo. Mas ele se deixa envolver por aquilo ali. E nós estamos falando de crente, tá? Lembrando você, as 10 virgens aqui simbolizam todos nós. É você ver aí se você é prudente ou é insensato. A grande questão, como eu disse, é que Jesus voltará. E no filme, quando em determinado momento lá, e apesar da distância, no início ninguém está vendo. E esse é o grande problema, ninguém está vendo. Só que vai chegar um momento no filme que começa a se observar já, no céu já dá para observar o meteoro. No filme lá, em alguns dias faltando, eles ainda tentam alguma coisa. Tentar aliviar aqui os spoilers para você se assistir, se eu não te contar tudo. A questão é que quando Jesus aparecer no céu, irmão, não dá para tentar mais nada. Não dá para tentar mais nada. Eu lembro de mensagens que eu vi aí sentado quando adolescente, falou assim, não vai dar tempo de você ir avisar ninguém. Não dá tempo para você ligar para ninguém. Não dá tempo de você correr para avisar ninguém. Porque seja lá quem for, estará vendo também o Cristo voltando com poder e grande glória. E aí você vai ter, é nessa hora que se você é uma virgem insensata, você vai descobrir. Essa parábola, na verdade, ela fala sobre uma preparação inadequada para a vinda de Jesus. Observe que as prudentes trouxeram as suas lâmpadas e com azeite extra. E azeite aqui é o Espírito Santo. As outras só levaram. Não adianta. Se eu não sou salvo, se eu não tenho essa certeza, e eu tenho, tá, irmão?
Mas se você não tem, quando Jesus voltar, não adianta se agarrar no pé do Wellington, não. Se for daqui a não sei quantos anos, e a Jade adolescente, se não tiver convertido, não adianta agarrar no pé da Jéssica nem do Wellington, não. Não adianta. Não adianta correr para lugar nenhum. Aqui elas correm, mas não adianta. Mas talvez a gente não olhe para cima porque a gente, no fundo e erradamente, acha que vai ter um jeitinho. Ainda mais a gente brasileiro, que adora um jeitinho. Não vai, irmão. Não tem segunda chance. Não tem outra alternativa. Não dá para correr com o pastor Ney e ver se dá para resolver. Por mais que você tente. Tem gente que vai tentar, irmão. Tem um amigo que hoje está afastado, mas a gente adolescente, a gente viaja nos negócios, né? E a gente ficou viajando uma vez na cena de Jesus e as pessoas à esquerda e à direita. E a gente, adolescente maluco, falou assim, já pensou? É óbvio que isso não dá. Alguém que está do lado esquerdo tentar ir para a direita? É porque é lá que a galera vai, né, irmão? Não dá. Não tem como. Depois que você vê, não vai ter jeito. E leia comigo do versículo 8 a 11. Vou passar para cá. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vai comigo rapidinho, Lucas 13, 24 e 27. Lucas 13, 24 e 27. (24 a 27, perdão). Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E esse texto me levou, obviamente, a Mateus 7, né? Mateus 7, 21, quando diz... Abre comigo lá, para você ler, de repente você não vai se ligar qual é o texto. Eu e o Zinho, a gente fala muito sobre ele. Costumo dizer que eu tenho muito temor ao ler esse texto. Mateus 7, 21. Estou no 8, não vai achar nunca. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E esse texto é aquele famoso, mas nós não expulsamos demônios, não profetizamos, não fizemos sinais, e apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E perceba que Lucas 13, 24 a 27 também usa essa expressão. E no grego, isso eu descobri dando uma estudada, a mesma expressão que é usada em Mateus 25 é a de Mateus 27, de Senhor, Senhor. É a mesma palavra. Ou seja, o sentido é o mesmo. Não adianta bater na porta. Porque sabe o que acontece? Você leu aí no texto que elas dormiram e à meia-noite o noivo chegou. Demorou, né? Vamos botar aí, não sei, 8 horas, foram se preparar lá para esperar o noivo, são 4 horas. Elas tosquenejaram, para quem não sabe o que é tosquenejar, é isso aqui ó, que você faz. Quando você está tentando não dormir, você dá aquela piscada, e adormeceram. E a igreja tem dormido.
ela adormece. Só que quando houver a chegada do noivo, e essa chamada aqui, o noivo chegou, sair-lhe ao encontro, equivale à trombeta que toca e vai tocar no dia que ele voltará. E a gente simplesmente acha que porque está sentado aqui, eu dei aula na EBD, eu fui ordenado pastor dia 13 de novembro, o senhor sabe, né? Eu prego, eu dirijo, eu dou aula para as crianças. Eu toco bateria, eu canto. Eu comi e bebia com o Senhor. A gente comia e bebia junto. A gente estava junto o tempo inteiro. Mas eu não te conheço. Não vou abrir a porta para você. Quem eu conheço já está aqui dentro. Pare de não olhar para cima. E mais do que isso, não deixe de anunciar que ele vai voltar. Uma outra pergunta que você não precisa me responder, para a gente encerrar, Mateus 25:13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você já se sentiu sem graça? De falar assim, como é que eu vou chegar e falar que Jesus vai voltar para os meus colegas de trabalho, para o pessoal da escola, para o meu vizinho? Você já se sentiu constrangido de falar isso? Vão achar que eu sou maluco. E você é, irmão, porque o evangelho é loucura para quem está lá fora. É loucura mesmo. Mas é mais um motivo pelo qual a gente não quer olhar para cima, porque se a gente começar a olhar para cima de verdade, assumir que isso é uma realidade, a responsabilidade vai bater. Porque eu tenho que falar. É ordem. Ide e pregai. Ser-me-eis, é para ser testemunho. Mas a gente não quer. A gente não quer isso. Vai ficar chato. Até porque um assunto vai puxar outro. Se Jesus volta, tá, mas e aí, eu vou para onde? Você vai ter que falar a verdade. Depende, se tiver Jesus, vai para o céu. Se não tiver, vai para o inferno. E digo para você, acho que é o último spoiler que eu vou te dar, o filme em si, aliás, para quem gosta, tem 2 pós-créditos, tá? Fica aí a galera que gosta. No filme, em determinado momento, dá a entender que aqueles que têm muito dinheiro conseguiram escapar de toda a situação. No filme, irmão, na volta de Jesus, não tem. Então comece a olhar para cima, irmão. Não necessariamente, talvez seja um exagero, não sei, eu acho até que seria uma prática legal, como eu disse no início, você sair pela manhã todo dia e se perguntar, será que é hoje? Eu acho que era um exercício legal. Mas mesmo que você não faça, viva como se fosse. Porque um dia tu acerta, um dia você vai acertar. E como se diz, né, às vezes, Jesus pode não voltar quando você estiver aqui, mas tu volta para Jesus antes dele vir. A gente não vive assim. A gente não está preocupado. Foque a sua preocupação. E, aliás, perdão, preocupação é uma palavra muito ruim. Né? Foque o seu anseio, a sua vontade, o seu desejo, que ele volte logo, que ele vai voltar. Não fique constrangido de falar com ninguém. Fala. Lê. Mateus não vai te... O Evangelho de Mateus te dá base para falar disso tudo. Dá uma lida. Porque assim como no filme, como eu disse, começou a história, vem o meteoro e ninguém está preocupado. É mais legal a rede social, eu tenho meus objetivos. A volta de Jesus vai acontecer. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue. Fale, coloque diante da humanidade a volta de Jesus. Não é o Covid que vai acabar com esse mundo que nós conhecemos. Nem qualquer outra doença. É a volta de Jesus. Para nós, dia de festa. Para quem não for, será um dia terrível. E se você leu o Apocalipse já alguma vez, já leu que naquele dia muitos correrão
e tentarão, de alguma forma, dar uma amenizada ou uma driblada nisso. Não dá. Estaremos todos diante do Senhor. E eu vou estar do lado direito, irmão. Eu sei que você também vai. Mas vamos trazer mais gente. Vamos começar a olhar para cima de verdade, assumir esse compromisso. Não é só esse mês, não é só janeiro. Quem sabe Jesus volta em janeiro? Se for, beleza. Mas se entrar fevereiro, precisamos continuar dizendo que ele vai voltar. Se entrar março, precisamos continuar dizendo que ele vai voltar. Mesmo que ninguém queira olhar para cima. Comece a olhar. Alguém vai olhar junto com você. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. E ansiamos, Pai, pela tua volta. Queremos estar com o Senhor. Que esse dia seja breve, mas de acordo com a tua vontade. A gente não tem a menor intenção e sequer condições de determinar dia e horário. Mas que a gente esteja pronto, de forma prudente. Que nós não sejamos aqueles que comíamos e bebíamos com o Senhor, mas que o Senhor sequer nos conhecia. Que a gente possa ser conhecido do Senhor, porque muitas vezes a gente conhece, mas Deus não nos conhece. E que nós possamos ser canal para que outras pessoas conheçam. Abençoa a vida de cada um aqui, Pai. Que cada um de nós assuma esse compromisso. E não só nesse mês de janeiro, mas enquanto aqui estivermos, falar da volta do Senhor. Anunciar que Jesus vai voltar, mas com certeza, com convicção, sem constrangimento, sem preocupação, sem achar que vão me achar louco, fanático ou que seja, que achem. Usa a tua igreja para proclamar a tua volta, Pai. Abençoa cada um. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém.